Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Improbidade administrativa, o que mudou com a nova lei? Nesse episódio, vamos conversar sobre improbidade administrativa. É um tema sempre atual e relevante no nosso país, que foi objeto de uma grande mudança legislativa. E para falar sobre isso, convidamos o promotor de justiça Fabrício Bastos, que é titular da terceira tutela coletiva de Macaé, professor da FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, e dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Boa tarde, Fabrício. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando um pouco sobre o passado. Desde 1992, que vigorava no Brasil a Lei de Improbidade 8429. E em outubro de 21, quer dizer, pouco mais de 2 anos, portanto, foi aprovada a Lei 14.230, que alterou profundamente essa forma de controle da administração pública e a própria definição de improbidade, né? A questão da definição do elemento subjetivo como elemento do ato de improbidade me parece que é central nessa mudança, certo? O que mudou com a nova lei? Conta pra gente. Primeiro, obrigado por ter me convidado, pelo carinho, pela confiança. É um prazer estar aqui. Bom, realmente houve uma mudança significativa com a assim chamada nova lei de improbidade administrativa. E no que pertine ao elemento subjetivo, nós tivemos grandes modificações, não só no momento para identificar se houve ato de improbidade, como e principalmente no momento de aplicação do regime sancionatório. É fácil notar que o legislador ele trouxe 2 grandes e significativas mudanças. A primeira é que não há mais que se falar em ato culposo de improbidade administrativa, como outrora se discutia, como outrora se inclusive aceitava no âmbito da jurisprudência, a depender da tipologia. Não há mais que se falar, portanto, em ato culposo. Então, esse é um primeiro dado relevante. O segundo dado relevante é como você vai identificar esse elemento subjetivo. Se discute ainda, mesmo sob a égide da nova lei, se o legislador fala em dolo específico ou se fala em especial fim de agir. Eu prefiro trabalhar com a ideia do especial fim de agir, até porque se trabalharmos com a ideia da teoria funcional do dolo lá do direito penal, que a gente toma de empréstimo, é muito mais técnico falar em especial fim de agir. Então, além do ato a ocorrer, o Ministério Público ou o ente jurídico prejudicado vai ter que demonstrar que o agente que praticou o ato de improbidade teve o especial fim de agir, ou seja, ele quis se enriquecer licitamente, no caso do artigo 9º, ele quis causar dano erário, no caso do artigo 10º, e ele quis violar algum princípio da administração pública na hipótese do artigo 11º. E se isso não tiver muito nítido já no momento da propositura da inicial, é caso de rejeição liminar. Esse é um problema grave, né, Fabrício? Porque tudo se refere à prova, quer dizer, como o Ministério Público, que é o autor da ação contra, né, o agente público que comete o ato de improbidade, como é que ele vai provar essa intenção? Então, essa discussão já havia na lei anterior e a lei atual parece que veio tornar o problema mais difícil, a questão mais difícil, porque diz assim, eu fiz meu dever de casa, né? Fui lá olhar o texto da lei, diz, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas. Então, abriu essa nova discussão
não é? E dificultou a prova, é verdade? Sim, em certa medida sim, porque quando a gente faz uma subdivisão do dolo, a gente trabalha com o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Então é muito complicado você trabalhar essa esfera íntima do agente. Você conseguir provar que ele, no seu âmago, realmente desejava praticar aquele ato. Então, em certa medida, você diminui um pouco a accountability do gestor público. Não há um grande problema em ampliar o ônus da prova para o Ministério Público, até porque trabalhamos com direito sancionador, o que é praticamente natural, mas há um elemento que dificulta sobremaneira. Porque, por exemplo, se trabalharmos com um gestor público municipal que, orientado por sua procuradoria, por sua controladoria, a depender do nível de organização desse município, de que uma determinada contratação não deveria ocorrer, ainda assim ele realiza essa contratação. Eu já posso afirmar que esse é um standard de comportamento, de que ele assumiu o risco, de que ele realmente queria lesar o erário. Então, é essa que passa a ser a discussão. E aí, eu costumo dizer, inclusive nas aulas, eu falo o seguinte, olha, se a gente quiser trabalhar a teoria do dolo, que se trabalha há anos, há décadas, se eu puder exagerar um pouco, sobre os elementos do dolo, então a gente vai ter que trabalhar com dolo eventual, por exemplo. Ele vai assumir o risco, ele assumiu aquele risco de causar o dano. Eu vou poder trabalhar, por exemplo, com a teoria da cegueira deliberada, posso transpor essa ideia para a improbidade administrativa. Então, são questões que você acaba tendo que trabalhar. Mas concordo que houve uma dificuldade, houve um fator dificultador sobremaneira para a responsabilização do agente, sim. Isso vai, me parece, né? Eu não sou penalista, eu sou civilista, mas isso vai na contramão de uma tendência, porque na responsabilidade civil, a tendência é de cada vez se tornar menos frequente a exigência da prova desse elemento subjetivo, da culpa, né? Que é muito difícil de demonstrar, porque você tem que reunir uma série de circunstâncias para convencer o juiz de que realmente aquele elemento está presente. Então, e algumas dessas questões que você mencionou já estavam pacificadas na jurisprudência. E essa mudança veio em sentido contrário, né? Então, na sua opinião, o que impulsionou essa mudança que parece até um retrocesso? Devia andar para frente, mas acho que andou para trás. É interessante isso, porque o nosso legislador, ele já havia feito isso com o Código de Processo Civil de 2015, em alguns pontos simplesmente positivou entendimentos jurisprudenciais já consolidados, em outros foi de encontro a esses entendimentos já consolidados. E não foi diferente aqui na nova lei de improbidade administrativa. E concordo que, para mim, também houve um certo retrocesso, apesar de não achar que houve uma terra arrasada, de pensar a rigor que no que tange às partes processuais e partes procedimentais, o avanço foi positivo. Mas no que pertine a tutela do patrimônio público tornou muito mais dificultoso. Assim, eu atribuo isso, acredito eu, que seja um misto de como os constitucionalistas chamam de backlash do legislativo, em uma resposta à grande gama de ações de improbidade que foram propostas, algumas até em certo ponto um pouco exageradas, uma interpretação um pouco elástica do que deveria ser improbidade. E tem uma frase que eu gosto sempre de dizer, que se você colocar tudo no balaio de improbidade, nada passa a ser improbidade, você passa a vulgarizar o termo e ele perde a sua utilidade prática, né? Então, acho que também foi uma resposta a isso, a muitas ações que foram propostas de forma exagerada. E é interessante notar que agora há uma nova, digamos, feição do Ministério Público. O Ministério Público ele deixa de ser, ao longo desses últimos anos, um Ministério Público extremamente demandista. Ele passa a ter um viés muito mais de resolutividade. E aí a gente nota que o nível de judicialização, e quando eu falo nível, não é só intensidade, mas sim de quantidade, o nível de judicialização ele vem diminuindo. Então você acha que houve abusos? E eu estou te perguntando isso porque eu trabalhei com esse assunto no 2º grau e na altura nós comentamos, né, havia um número imenso de ações de improbidade. Então, reunindo todos os assuntos da tutela coletiva, só as ações de improbidade eram quase mais de 70%, considerando consumidor, meio ambiente, todos esses assuntos.
Então, realmente, é alguma coisa que a gente fica assim, com sentimentos ambivalentes. Por um lado, é uma alegria, né, saber que o órgão controlador está atuando e está, enfim, promovendo ações contra esses agentes públicos ímprobos. Por outro lado, que Brasil é esse, né, que a gente tem tantos casos que podem ser qualificados como improbidade. Mas, de todo modo, eu enfrentei essa discussão no tribunal, né, quando sustentava lá os recursos. Você acha que houve mesmo abusos, que fizemos mais do que deveríamos fazer? Eu acredito que houve sim. Isso vai sempre acontecer, é natural. Todas as instituições são reflexos dos seus membros, né? Então você vai ter pessoas que são um pouco mais radicais, pessoas que são um pouco mais sensatas. Então é difícil ter esse equilíbrio. E eu acho que a independência funcional do Ministério Público, ela fomenta esse tipo também de cenários. Porque a partir do momento que você não busca uma unidade institucional no que tange à atuação funcional, você acaba fomentando que cada promotor de justiça, ou cada órgão de execução, como queiram, sejam ilhas praticamente isoladas de atuação. E aí você começa a ver, olha, em determinado município um promotor atua dessa forma, no outro município um promotor é um pouco mais sensato, e aí você acaba tendo esse liame, sim, de, olha, aqui houve um abuso. Você está exagerando na aplicação da lei de improbidade. Às vezes atos que são meras irregularidades Sim. acabavam sendo tratados como Exatamente. atos de improbidade. Mas eu respondi a isso, eu fui, como eu disse, questionada, né, nos julgamentos por desembargadores que alegavam isso, esses jovens promotores que entram com muitas ações. Então eu dizia, mas o sistema recursal do duplo grau existe exatamente para isso, né, para a gente ir aparando as arestas. Não pode, na minha opinião, né, uma lei vir a mudar tudo isso. E, de fato, independência funcional é um complicador, né? Mas, enfim, na parte processual, e você já adiantou um pouco isso na sua resposta anterior, houve avanços, né? A defesa prévia, por exemplo, que na lei anterior era prevista, desapareceu. Essas inovações, de fato, tornaram mais célere o procedimento? Ou essas ações ainda são muito demoradas para chegarem a termo? Eu costumo falar o seguinte, que a gente afirma quase que diuturnamente que o problema é o instrumento e, na minha opinião, é o uso que se faz do instrumento. Se a lei vai tornar o processo mais célere ou não, não é uma responsabilidade exclusiva da lei. A lei, sim, tornou mais breve o procedimento, mais claro o procedimento. Então, nesse viés, é claro que ele vai tornar o processo mais célere. Mas se não soubermos usar o instrumento, ele vai continuar sendo lento. Por exemplo, a partir do momento que houve a supressão dessa fase de defesa prévia ou preliminar, certamente isso vai encurtar o procedimento. E agora a nova lei de improbidade, ela deixa muito claro que a ação por improbidade administrativa, ela não é mais uma ação civil pública como se outrora sustentava tanto na doutrina dominante, inclusive no SCJ. Não é mais uma ação civil pública, então ela é uma ação de caráter repressivo e sancionatório. Isso fez diferença? Eu costumo dizer que é aquela coisa do Marcelo Marmela Martelo, né? Você colocar a ação numa pia batismal, ela não vai mudar a essência. Para mim, se você ainda chamasse de ação civil pública, continuaria sendo uma ação de caráter repressivo e sancionatório, mas não seria isso. E é interessante que a partir do momento que o legislador ele deixou clara essa natureza de não ação civil pública, muita gente já, alguns incautos já passaram a pensar o seguinte, olha, será que há uma aproximação com a esfera penal? Não vamos tão longe assim. A ideia era justamente deixar claro que a ação civil pública ela vai funcionar para os demais interesses transindividuais e a ação por improbidade administrativa vai ser só para o regime sancionatório. Tanto é verdade que o procedimento que vai ser utilizado é o procedimento comum do Código de Processo Civil, excetuadas as hipóteses mais específicas da lei de improbidade. Um outro exemplo que confirma essa tese é de que o órgão jurisdicional pode converter a ação por improbidade em ação civil pública. Nesses casos em que ele nota, olha, não há uma improbidade aqui, há só uma irregularidade ou uma questão afeta a política pública, ele pode determinar essa conversão. Isso de fato é positivo. Esse é um argumento a favor. Agora você me convenceu. Mas eu também acho que dar um nome não faz a menor diferença. E esse caráter
híbrido, né, da ação de improbidade, eu acho que é marcante, porque nós estamos diante de uma ação cível, né? Mas como ela tem esse, como você disse, um caráter sancionatório também, então há quem faça uma aproximação com o direito penal, mas a gente tem que rechaçar isso, você não acha, Fabrício? Porque no tocante às garantias do réu, por exemplo, o sujeito é um réu qualificado, né? Ele não é um réu qualquer, ele é um agente público ou alguém que lesou o patrimônio público. Então, como é que você vê isso? E é interessante que, na prática, a gente nota que, por vezes, a defesa técnica é exercida pela própria Procuradoria. Então, assim, é um órgão que é utilizado para defender o próprio juiz. A defesa do réu é feita em alguns municípios pelo a gente órgão nota público. Isso. A gente É uma isso. loucura isso, né? Acaba sendo coisas que o Brasil nos presenteia, tal como foi com a jabuticaba. Mas o interessante notar é que, a partir do momento que você traz essa aproximação, há uma discussão muito relevante, que inclusive o Supremo, em certa medida, meio que en passant, abordou isso quando foi trabalhar o tema 1199 da repercussão geral, que era sobre a retroatividade das normas benéficas na nova lei de improbidade. E o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade da aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que traz aquela retroatividade da lei penal mais benigna. Ou seja, denotando de que, olha, mesmo a lei de improbidade fazendo parte de um processo sancionador, eu não vou trazer todos os influxos lá dos princípios do direito penal. Então foi uma questão polêmica na época e é uma questão bem interessante para se discutir mesmo. Sim, porque o que me parece mais relevante é o ressarcimento ao erário, né? Mais do que punir, quer dizer, eu estou convencida de que o propósito, a finalidade da lei não é a punição, é o ressarcimento e o afastamento do agente ímprobo, né? Mas posso estar enganada. Mas nessa toada, judicializar ou não, qual o melhor caminho? O que você tem, com a sua experiência, colhido aí como frutos dessa nova sistemática? Eu tenho uma opinião um pouco particular, diria. Eu penso que o Ministério Público ele tem que ser um pouco mais seletivo, não só nos temas, mas dentro dos temas, no que tange, uma seletividade no que tange a importância. Não é uma seletividade no que tange aos agentes, mas sim no que tange a importância. À guisa de exemplo, se vem ao meu conhecimento uma acumulação irregular de cargos públicos de um agente público de um município que é de baixo escalão, baixo escalão não no sentido preconceituoso do termo, mas não é de chefia, não é um cargo de chefia, assim, é um cargo de direção. E aí você vai mover toda a máquina do Ministério Público para buscar a sanção desse agente, você acaba, digamos, investindo o tempo útil da sua atuação funcional para uma questão que não tem tanta relevância para o município, quando você poderia investigar contratos muito mais vultosos daquela administração. Então, o que eu proponho à guisa de reflexão? Olha, para casos médios e de baixa gravidade, o ideal é você buscar uma solução consensual ou fazer algum termo de cooperação com o município para que o próprio município atue no âmbito disciplinar. Porque o município pode atuar no âmbito disciplinar. Olha, então eu identifiquei aqui que esse agente público ele acumula irregularmente cargos, eu vou dar um prazo para ele, olha, você vai ter que escolher qual dos cargos você quer e você vai ter que ressarcir se restar comprovado que você não conseguiu cumprir sua carga horária. A questão está superada. Eu não tenho que ir para a improbidade com esse cara. A questão já está superada, a irregularidade já foi sanada. Claro, eu posso trabalhar com a questão da boa-fé, uma fé, mas a questão está superada. Agora, num desvio de verba, num enriquecimento ilícito de um terceiro, num dano erário de grande monta, não, aí eu tenho que focar minha energia. Aí sim, a ação por improbidade ela vai ter a sua utilidade mais prática. Eu me lembro de um caso que nós tínhamos muito no tribunal, que era acumulação por professores. E morria de pena, porque era um vencimento tão pequeno e a pessoa de total boa-fé acreditando, né, que aquilo era possível, acabava respondendo uma ação. Mas, enfim, é o que eu disse, o próprio sistema vai, né, expurgando aí esses desvios, né, vai trazendo aí para o que é importante. Então, você falou em não judicializar, eu também concordo que é um caminho mais interessante porque é mais efetivo. Então, os TACs são bastante utilizados, né? Vocês acompanham, os promotores acompanham o cumprimento, quer dizer, vamos explicar aqui para o nosso público que o TAC é o termo de ajustamento de conduta que aquele que está sendo investigado vem e se compromete a cumprir uma série de obrigações e então
o procedimento continua aberto. Isso. Existe um instrumento agora específico para a improbidade administrativa, que é o ANPC, que é o Acordo de Não Persecução Cível. E como o próprio nome faz supor, o investigado ou até o réu na ação de improbidade, ele, ao celebrar o acordo com o Ministério Público ou com o ente interessado, ele assume algumas obrigações e com essas obrigações assumidas, ou a pretensão não vai ser judicialmente exercida, ou seja, a ação não vai ser proposta, ou a ação que existe vai ser extinta. Então, o ideal é você buscar essa solução consensual, até porque a diretriz geral do Código de Processo Civil, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que também tem como um dos sujeitos o Ministério Público, é a busca da solução consensual. Essa é uma diretriz geral, digamos assim, do processo civil no Brasil. Então, a ideia do ANPC é justamente evitar essas judicializações desnecessárias. Então, é muito comum lá, e eu falo aqui, peço até desculpas se estiver fazendo um recorte da minha realidade, assim, mas na minha promotoria a gente costuma fazer muitos acordos de não persecução civil quando são danos ao erário de pequena monta, quando é caso de acumulação irregular de cargo, quando você nota o seguinte, olha, aqui dá para resolver por meio de acordo, olha, você vai devolver, aqui a gente vai fazer um parcelamento, que aí a lei confere um prazo máximo, que é de 48 meses, você vai, faz o parcelamento e está tudo certo. A lei fala que, conforme as circunstâncias do caso concreto, né, autorizando o promotor a celebrar esses acordos. Mas com que frequência eles acontecem? É comum a muitos? É bem comum. É bem comum e é interessante. Eu participei certa feita de um evento sobre a nova lei de improbidade e um colega da advocacia estava criticando o Ministério Público, afirmando que o Ministério Público ajuizava muitas ações de improbidade. E aí eu mostrei para ele o seguinte, a estatística desmente esse argumento, que na verdade a maior parte das investigações de improbidade são arquivadas ou são objeto de acordo. Então, denotando que há uma nova feição institucional. Então, porque muitas das vezes a gente fica preso a feições antigas, e isso é interessante. E é o que eu chamo às vezes de conflito intergeracional. Você fica preso àquele recorte da realidade da sua geração e não atualiza esse recorte para a geração nova. E quando eu falo geração nova, eu não falo de etarismo, eu falo geração nova de novos institutos, né? E o acordo de não persecução civil é um instrumento muito interessante. E é muito comum, por exemplo, o investigado nos procurar com a defesa técnica buscando a realização do acordo. Olha, há a possibilidade de realizar um acordo aqui, qual seria a proposta? Então, está gerando uma nova cultura. E isso está muito interessante. Eu, por exemplo, fiz agora, um pouco antes do recesso, 3 acordos na semana que antecedeu o recesso, e todos os 3 acordos foram celebrados no bojo de processos já judicializados. Um deles, inclusive, a instrução estava encerrada. E aí a defesa técnica, olha, eu percebi aqui que a gente pode ter uma condenação, então vamos evitar algumas sanções. Sem problema, a gente senta e conversa. É uma feição muito mais de controlador e menos de sancionador, Perfeito. Né? Mas é como você disse, é uma mudança cultural e como toda mudança, ela também tem um tempo para acontecer. Exatamente. E é geracional mesmo, te digo, como testemunho, assim, só quando esse pessoal vai embora, chegam os novos, é que isso muda realmente. Mas eu estou entendendo, pelo seu relato, assim, que essa é uma promotoria muito trabalhosa, né, Fabrício? Você não tem tédio lá em Macaé. Tédio a gente não morre. E quais são os seus órgãos de apoio? Com quem você pode contar para exercer essa função? Além da gente fazer alguns termos de cooperação com alguns órgãos municipais, e já até adianto aqui, tem um acordo de cooperação que eu submeti à apreciação do nosso procurador-geral, que o município de Macaé, por exemplo, tem um PROCON que está vinculado a ele. E eu propus junto ao município que a gente fizesse um protocolo ali de atuação no que tange a defesa do consumidor. E aí fazer um novo modelo de atuação, né, em questões que precisem, que demandem aquelas diligências locais. Então, muitas vezes a gente usa no sentido positivo do termo, órgãos públicos para nos auxiliar. Os órgãos de fiscalização, os órgãos de apoio. Eu uso muito, para fins de tutela da saúde, o CREMERGE, o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. É muito comum eles fazerem fiscalizações. E também a vigilância sanitária. Agora,
dentro do Ministério Público, nós temos alguns órgãos técnicos que nos auxiliam, que é, por exemplo, o Grupo de Apoio Técnico Especializado, que é o GAT, que aí tem várias gamas de setores, tem contábil, tem de economicidade, tem de engenharia, tem ambiental. E nos centros regionais, que Macaé é uma sede de centro regional, nós também temos a equipe técnica de psicologia e assistência social. E em algumas diligências a gente conta com o apoio do Grupo de Apoio aos Promotores, que é o chamado GAP, que nos auxilia em algumas diligências, sim. E mais recentemente agora temos o Parquet Digital, né? Fizemos aqui um Sim, episódio, quem não ouviu, fica a dica, episódio 13, que tratou desse assunto. Você usa? Uso. A minha equipe até ri, porque eu mando um print da tela todo o último dia útil do mês. Eu confiro lá como é que está a nossa posição no que tange ao índice de resolutividade, como é que está a mudança do nosso acervo, se tem alguma pendência no sistema para ser resolvida. Então como eu sempre falo para as pessoas que ingressam na minha equipe, eu sou super metódico, muito organizado e disciplinado, então são dias certos que eu sempre vou fazer isso. E isso me ajuda muito, porque como é uma gama extensa de atribuição, de temas, de grandes assuntos, se a gente não organizar, a gente meio que se perde. Mas o Parquet Digital tem sido um instrumento muito efetivo para mim, principalmente para controle do acervo, controle de duração dos procedimentos, que é uma preocupação importante que a gente tem que ter, porque investigação ela não pode servir para você fazer o que os americanos chamam de fishing expedition, né? Você não pode ficar tentando procurar qualquer brecha para imputar alguma coisa no investigado. Não é essa a função da investigação. A investigação, você tem que apurar um fato determinado. Então, ela tem que ter uma duração razoável. Eu não posso ficar investigando uma pessoa por 5, 6, 7 anos. Não faz sentido isso. Então, eu me preocupo também com essa duração dos procedimentos e com a flutuação do acervo, que isso também é importante, porque se tiver um acervo muito extenso, isso gera uma dificuldade na minha efetividade. Porque se eu tiver muito acervo, eu não vou conseguir dosar a energia correta para solucionar aquelas questões. Então, é uma preocupação que eu tenho. Maravilha. Desejo sucesso na sua atuação e te agradeço pela entrevista. Sou eu que devo agradecer, sempre à disposição. E convido os ouvintes a acompanharem o programa para não perderem nenhum episódio. Toda terça-feira um episódio novo vai ao ar no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e nos tocadores. Se você gostou desse episódio, curte, dá 5 estrelas e faça o seu comentário. Amperge convida com Heloísa Carpena.